E aí, gente, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais uma aula da nossa matéria Vida de Louvor e Oração. Espero que vocês estejam gostando dessa matéria. Na última aula, nós começamos a ver os tipos de oração, vimos sobre oração no Espírito, a oração de intercessão. Nessa aula, nós vamos continuar falando sobre tipos de oração. Na verdade, esse vídeo vai ser a aula 10 e a aula 11 juntas. Então, a gente vai começar pela aula 10 falando sobre oração de confissão. O que é oração de confissão? Vamos entender melhor isso. Quando a gente fala sobre oração de confissão, a gente está falando sobre ser sincero durante a oração. Como assim, Bia, ser sincero? A gente falar aquilo que está dentro do nosso coração de verdade. Não ficar tentando enganar Deus, sabe? Ficar enrolando, ficar falando um monte de palavra bonita. Ah, não. Vou orar umas palavras bonitas aqui para a pessoa que está do meu lado achar que eu sou muito crente, que eu sou muito inteligente. Não. Orar de verdade, sabe? Colocar para fora aquilo que está dentro do seu coração, tudo que você está sentindo, seus arrependimentos, confessar aquilo que está te incomodando, aquilo que você errou e pedir perdão por isso. Realmente abrir o seu coração e botar tudo para Deus, sabe? Falar tudo para Deus. E não ficar enfeitando a oração só para chamar a atenção. E para falar sobre isso, a gente vai ler uma parábola que está lá em Lucas 18. Abre a Bíblia de vocês em Lucas 18. E a gente vai ler a partir do versículo 9. E aí tá assim de subtítulo: A parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O que significa isso? Vamos parar aqui rapidinho. Fariseu, eles eram os mestres da lei, ou seja, eram pessoas que estudavam muito a Bíblia, que conheciam a Bíblia de uma ponta a outra. E o cobrador de impostos, geralmente ele era meio... O pessoal meio que não gostava dele, porque ele pegava dinheiro do povo, então as pessoas renegavam ele, sabe? E aí a gente vai ver o que aconteceu quando um fariseu e um cobrador de impostos foram ao templo orar. O fariseu em pé fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras e adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Aí Jesus diz: Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Então, o que a gente vê aqui? O fariseu, que era o mestre da lei, que conhecia a Bíblia, ele estava falando assim: em vez dele orar, em vez dele botar para fora aquilo que estava no coração dele, em vez dele confessar os seus erros, ele falava assim: eu sou melhor do que esse cobrador de impostos. Eu sou melhor do que fulano. Eu sou melhor do que aquele outro ali. Porque ele se achava muito melhor que todo mundo. Enquanto o cobrador de impostos não, ele falava assim: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Ele confessava aquilo que estava no interior dele, aquela verdade do coração dele. Em vez de ele ficar se exaltando, ele se humilhou diante do Senhor. E por isso que Jesus diz que ele voltou para casa justificar diante de Deus, porque ele foi sincero. Ele não ficou se exaltando em comparação a outras pessoas. Ele não ficou humilhando outras pessoas, ele se humilhou diante do Senhor naquela oração. Então, o que a gente tem que entender melhor dessa história? Realmente, o cobrador de impostos, ele tinha os pecados dele, ele tinha atitudes erradas, ele cobrava mais do que ele devia porque ele queria ficar com uma parte do dinheiro para ele, e isso era muito errado. E o fariseu, ele fazia de tudo para cumprir a lei, para ser certinho, para andar nos mandamentos do Senhor. Só que ele agia como se ele não tivesse nenhum pecado, como se ele fosse melhor do que o cobrador de impostos, como se ele fosse melhor do que outras pessoas. E isso já é um tipo de pecado. Se orgulhar por algo já é um tipo de pecado, a gente já falou sobre isso. E não existe ninguém no mundo que não tenha pecado, que não peque em alguma coisa, que não erre em alguma coisa. Às vezes é só uma desobediência, às vezes é uma mentira que a gente fala, às vezes é uma coisa que a gente pensa, mas é pecado.
Então a gente sempre tem que orar como o cobrador de impostos orou. Ele orou com o coração humilde diante do Senhor, ele orou confessando aquilo que ele fazia de errado e não se orgulhando em comparação a outras pessoas, não se achando melhor do que outras pessoas. E lá em 1 João, abre a Bíblia de vocês em 1 João, capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente já aprendeu aqui milhares de vezes que a gente tem que confessar os nossos pecados a Deus, que quando a gente erra, a gente não tem que fugir, tentar se esconder de Deus ou esconder o nosso erro de Deus e dos nossos pais, não. A gente tem que confessar os nossos pecados para Deus, a gente tem que confessar para outra pessoa, pedir perdão para a pessoa que a gente magoou com aquilo, pedir perdão a Deus. E a palavra diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então essa é a oração de confissão. É uma oração que você é sincero com Deus, que você fala: Deus, eu fiz isso, eu pequei naquilo, eu preciso de perdão, eu preciso da sua ajuda. A gente precisa confessar os nossos erros. Essa é a oração de confissão. E agora, continuando, nós vamos falar sobre a oração de súplica. Oração de súplica. E para começar, a gente vai ler lá em 1 João, no capítulo 5. Você já estava em 1 João aí, vai um pouquinho para frente. A gente vai ler os versículos 14 e 15, que diz assim: Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Então, o que é súplica? Súplica é você pedir algo, é você falar: nossa, eu quero isso, eu preciso disso, por favor. Quando você quer alguma coisa de presente, tá chegando Natal, aí você tem algo que você quer muito de presente, você fica suplicando pro seu pai, pra sua mãe: por favor, me dá isso de presente, eu quero tanto isso. Isso é súplica, é você pedir muito, é você insistir por algo. E isso que significa a oração de súplica, é quando tem algo que você quer, você sabe que só Deus pode dar a você, só Deus pode fazer por você, e você pede aquilo sempre, você ora pedindo: Deus, por favor, me dá isso, por favor, faz isso na minha vida, me ajuda nisso. Isso é oração de súplica. Só que tem um porém. É importante vamos até reler aqui, ó. 1 João 5, versículo 14. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Não adianta você ficar pedindo em oração de súplica algo que não está de acordo com a vontade de Deus, algo que não está de acordo com a palavra, algo que não é a vontade de Deus para você, que você sabe, Deus já falou que aquilo não é da vontade dele para você, e você continua insistindo. Ou como eu já falei outras vezes, algo que ele sabe que vai te prejudicar. Você quer um videogame que vai te deixar distante de todo mundo, que você não vai mais ler a Bíblia, que você não vai mais querer estudar, que vai te atrapalhar na escola. Deus não vai te dar coisas desse tipo. Então a gente tem que pedir sim, mas pedir de acordo com a vontade dele, de acordo com a palavra, de acordo com o que é a vontade dele para as nossas vidas. Não adianta você pedir assim: ai Deus, por favor, me ajuda a nunca mais precisar ir para a escola. Isso não tem como acontecer, porque não está de acordo com, não é a vontade de Deus para sua vida. Ele quer que você vá para a escola, ele quer que você estude, que você aprenda. É uma necessidade nossa. Então não adianta pedir algo que você quer, mas que não está de acordo com a palavra e nem que não está de acordo com a vontade de Deus para você, porque isso não vai ser atendido. Essa oração de súplica vai ser em vão. Um exemplo uma história de oração de súplica que a gente vê na Bíblia, tá lá em 1 Samuel, capítulos 1 e 2. Eu não vou ler aqui porque vai ficar muito grande, mas depois vocês leiam 1 Samuel, capítulo 1 e 2, que conta a história de Ana. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido essa história. Ana, ela era uma mulher, ela era casada com Eucana. Eucana era o nome do marido dela. Ele era um marido bom, ele tratava ela bem, mas Ana era muito triste porque ela queria ter filhos e ela não podia ter filhos.
e as outras mulheres zombavam dela porque ela não tinha filhos. E isso deixava ela muito triste porque ela queria ter filhos, mas ela não podia ter. E todos os anos a família de Ana ia para Siló com o propósito para adorar a Deus, para fazer sacrifício, porque a gente sabe que naquela época as pessoas precisavam sacrificar animais para os seus pecados serem perdoados. Hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais disso, graças a Jesus, que levou todos os nossos pecados na cruz, mas as pessoas, elas sacrificavam animais para seus pecados serem perdoados. E Ana, nesse momento que estava em Siló com a família dela provavelmente era muito grande, tinha muitas crianças, e ela ficava muito triste. E aí a palavra diz aqui, ó, vamos ler lá em 1 Samuel, vamos ler um pedacinho. 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 9, aí tá assim de subtítulo: Ana ora pedindo um filho. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia essa oração ao Senhor, Eli observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não via som algum, pensou que estivesse bêbada. Ana estava tão triste, gente, que ela só conseguia chorar e os lábios dela se mexiam porque ela estava orando, mas não saía nenhum som. E aí o sacerdote, Eli, achou que Ana estava bêbada, de tanto que ela estava sofrendo em oração, suplicando um filho ao Senhor. E aí, continuou. Até quando vai se embriagar, disse ele, largue esse vinho. Ana respondeu, meu senhor, não bebi vinho nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que eu sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente e seu rosto já não estava mais triste. É engraçado que a gente vê, é interessante que a gente vê que Ana, ela estava muito triste porque ela queria esse filho. Ela vai lá e ela faz uma oração de súplica, ela pede ao Senhor um filho. E quando ela sai do templo, ela já sai diferente, ela já sai confiante de que Deus vai atender as orações dela, porque ela sabia que era um pedido de acordo com a vontade de Deus. Então ela sai confiante de que o pedido dela que a oração dela vai ser respondida. E aí fala que ela já vai comer e já não tá mais com o rosto triste, porque ela já sente que aquilo vai acontecer. Ela tem fé no que ela pediu. E depois que a gente vê que Ana suplicou ao Senhor, que ela fez uma oração de súplica pedindo aquilo que estava no coração dela, ela saiu dali com fé, porque ela sabia que era a vontade do Senhor para ela, porque ela sabia que para Deus nada era impossível. A gente vê que Deus deu um filho a Ana. E Ana coloca o nome do filho dela de Samuel, que significa do Senhor o pedir. E ela e o marido, E aí nós vemos que ela tem esse filho, que eles agradecem a Deus por isso, que ela consagra o filho dela ao Senhor. Então, o que a gente precisa entender disso, sobre a oração de súplica? É que a gente precisa falar com o Senhor aquilo que está no nosso coração, as nossas dificuldades, o que a gente precisa de ajuda, o que a gente precisa que Ele faça, coisas que a gente sabe que só Ele pode fazer na nossa vida, ou por outra pessoa que a gente ama. Se algum amigo seu que você ama muito ainda não é salvo, você ora para Deus e pede isso a Deus, sabe? Porque é da vontade de Deus que ele seja salvo. Então ora em relação a isso, pede isso a Deus. Coisas que você precisa da ajuda de Deus, às vezes você quer entender melhor algo da Bíblia, você ora pedindo isso a Deus. A oração de súplica é você falar para Deus aquilo que você precisa de ajuda, aquilo que você precisa que Ele faça, mas lembre, tem que ser de acordo com a palavra, não possa ser nada que vai te fazer pecar, ou nada que vai te afastar de Deus, nada que vai te afastar da sua família. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus para sua vida. E aí a gente tem que lembrar o que a gente lê lá em 1 João 5, que Deus, Ele ouve as nossas orações e Ele responde segundo a sua vontade.
Então a gente pode fazer essa oração de súplica. Então essa foi a nossa aula 10 e 11. E espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mande lá no WhatsApp que Tia Bia responde. Não se esqueçam do trabalho. Quem ainda não me mandou o vídeo com o salmo decorado, me mandem o vídeo, tá? Que a nossa aula tá chegando ao fim já, a nossa matéria. Então é isso. Um beijo e até a próxima aula.